Efésios 5, a partir do 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Feche seus olhos, com sua cabeça. Seu Pai, falamos livre a sua palavra, e que somos nós diante da sua santa palavra, Senhor. Nos permita nesse momento entender um pouquinho mais daquilo que tu queres para a nossa vida, toma a nossa vida nas suas mãos. Amém e amém. Poder sentar. E aí sim, a imagem que a gente colocou aqui, imagem comum na internet, acho que todo mundo já viu alguma coisa parecida com isso aí, né? Se der para ler aí em cima, quando tudo estiver, quando estiver desse jeito, estará tudo certo. Cristo, marido, esposa, filhos. Ordem bíblica da família. Alguém já viu essa imagem por aí? Simples, comum, muitas vezes parece óbvio, mas pelo que eu posso entender, costuma ofender uma classe de pessoas. O pessoal progressista parece não gostar muito disso aí. Mas como eu não considero progressista nem como ser humano, não merece meu respeito, é exatamente isso mesmo. E quando estiver assim, nessa ordem, está tudo certo. Ordem bíblica da família. E uma palavra que parece chocar nesse mundo é a palavra ordem. Até mais do que família. É ter alguma coisa ordenada. Alguém disse que deve ser assim e assim deve ser feito. Guardem essa imagem. Pode tirar, senão o pessoal também vai se distrair. Depois a gente pode voltar nela um pouquinho. Mas existe uma ordem. Existe uma ordem. Por mais chocante que possa ser para esse mundo caído, pervertido, existe uma ordem para tudo. Quando lemos a narrativa da queda da humanidade, em especial Gênesis 3, do 8 ao 18, não precisa abrir, podemos perceber que por conta do pecado, as relações humanas se tornaram desarmônicas. O que diz Gênesis 3, versículo 8? Quando ouviu a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu. Todo mundo conhece essa narrativa, né? Não foi uma maçã. Quem dançou para uma maçã foi a Branca de Neve, né? Não foi uma maçã. Não sei qual é o fruto. Quando vocês chegarem lá, antes de mim, com certeza, vocês perguntam. Eu vi uma meia aí. A gente não pressa, né, gente? Vai lá, ótimo. Espera aí que eu chego daqui a pouco. Mas todo mundo conhece essa narrativa, beleza? O homem tinha perfeita comunhão com Deus e com a sua esposa e com a sua família. De repente, não mais, de repente, a partir do pecado, essa comunhão se foi.
Correto? Deus não sabia. Como é que sabia? Óbvio. Mas ele pergunta para quem? Quem era o responsável? Adão. Ele vai chegar, Adão, o que tu fez? Aí, presta atenção nos prejuízos trazidos pelo pecado, que podem ser vistos em todas as relações. Adão, que deveria ser o responsável por sua família, se apressou em usar sua mulher como escudo a fim de se livrar da ira de Deus. O que ele faz? Deus pergunta: o que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei? Então disse Adão: ó, a mulher que tu me deste, ela me deu a árvore da árvore e eu comi. Então se apressou em usar a mulher como escudo. A responsabilidade era dele. Mas ele usa a mulher como, olha, foi a mulher. Pior, ele está botando a culpa em Deus. A mulher que tu me deu, eu não pedi nada. Você me deu essa mulher, ela fez, eu estou inocente. Viu como é que as relações se tornaram desarmoniosas a partir do pecado? A harmonia que Deus tinha com o homem com Deus, acabou porque Deus via todo dia, na viração do dia, naquela mesma hora, e tudo estava correto. A partir do pecado, Deus chegou, ele se escondeu. Deus faz um questionamento a ele, que é o responsável, e ele foge do questionamento, colocando a mulher como escudo, e ainda põe a culpa em Deus. Com o pecado, toda a relação humana, ela se desarmoniou. Ela desarmonizou-se. Ela saiu da ordem. Deus nunca perguntaria para ela. Era Adão o responsável. E ele vai chegar e vai falar: Adão, o que você fez? Não era ela. O responsável era o homem. E tudo então ficou desarmonioso e fora de ordem. Tudo nesse mundo criado por Deus tem uma ordem pré-estabelecida. Precisa funcionar de uma maneira, há um jeito certo. Quem aqui já tentou montar aquele móvel sem chamar o cara que sabe e descobriu que uma peça só pode encaixar naquela outra peça certinha, que senão vai dar ruim? Quem já fez isso? Aí uma vez. E as esposas já apontando bonitinho, né? Homem tem essas maneiras, mas você descobre que aquilo é feito para funcionar daquela forma. A peça A só se encaixa com a peça B, porque tem uma ordem. Ele foi construído, criado para aquilo, deve funcionar daquela forma. Da mesma forma, tudo nesse mundo que foi criado por Deus Todo-Poderoso foi criado de uma forma para funcionar de uma forma. Ou ele não vai funcionar se estiver fora de ordem, ou vai funcionar errado. Lembra então da ordem lá pré-estabelecida que nós colocamos na figura? Cristo, marido, esposa, filhos. Se assim estiver, tudo vai funcionar. Ao contrário do que pensam ou não pensam os ateus, tudo que existe foi criado e ordenado por Deus, deve seguir uma ordenação específica para que possa funcionar adequadamente. É assim no cosmos, é assim na natureza, é assim no ecossistema, é assim com o casamento, é assim na família. Para que possa funcionar adequadamente, tem uma ordem a ser seguida. Abrindo aspas aqui, eu sei que existem famílias com outros pequenos formatos e diferenças, mas todos nós vamos seguir caminhando para esse formato. Se acontecer algum problema no meio do caminho, a gente identificou que é um problema. Voltando para cá. Pois bem, a ordem então foi quebrada na queda. A ordem foi quebrada com o pecado. A máquina parou de funcionar ou começou a funcionar errado. Surge então a necessidade de conserto, readequação, redenção. Isso só pode acontecer por meio de Cristo. Veja, a queda trouxe um desordenamento. A coisa parou de funcionar. Logo na primeira narrativa após o desvio do homem. A gente viu, a relação do homem com Deus acabou. A harmonia que ele poderia ter no casamento acabou. Ele está culpando a esposa. Mais tarde a gente vai ver que os filhos começam também a ter uma relação desarmoniosa. Você tem o primeiro assassinato. Aquilo que foi criado por Deus
para funcionar de forma perfeita e adequada, é corrompido então pelo pecado e a ordem desaparece, a harmonia desaparece. Eu não preciso dizer o problema que isso causou. Vocês já leram Gênesis pelo menos 5 vezes esse ano, que eu sei. Ou não, né? Pois então a ordem foi quebrada, aquela máquina parou de funcionar e começou a funcionar errado. Surgiu a necessidade então de conserto, readequação ou, como chamamos, redenção, que só pode acontecer por meio de Cristo. Aquele que veio à Terra e viveu como homem, mas não experimentou o pecado. De novo, com a imagem em mente, com essa narrativa da queda lá em Gênesis, vamos voltar então para Efésios, para o livro que nós estamos trabalhando. Contudo, volte um pouquinho, nós lemos Efésios 5, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Paulo escreve essa carta, no versículo 3 do capítulo 1. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado por toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, para que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Paulo aqui já começa a falar da necessidade da redenção e que em Cristo essa redenção seria alcançada, e ele fala da remissão do pecado, daqueles efeitos nocivos do pecado original de Adão no Éden. Então Paulo está já afirmando para nós no começo dessa carta que a função de Jesus, que ele veio para trazer essa redenção, esse conserto, essa nova ordenação que quebrada foi lá no início de tudo. Jesus é o agente da nossa redenção e da remissão dos nossos pecados, e a partir dessa redenção tudo volta ao seu devido lugar. Jesus é o agente da redenção, da restauração, do conserto, da remissão do nosso pecado, e é a partir dele que tudo volta ao seu devido lugar. Existe alguma coisa fora do lugar na sua vida, na sua casa, na sua família? Se há, entenda, é a partir de Jesus na sua vida, Jesus na tua casa, Jesus na tua família, que tudo volta ao seu devido lugar. Ele é o agente da redenção, ele é o agente da remissão, ele é o agente do conserto, é ele que transformará as coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Tudo volta ao seu devido lugar quando Jesus aparece. Nossa família é um projeto de Deus. Já ouvimos essa frase centenas e centenas e centenas de vezes, dentro e fora de contexto, de pessoas certas e pessoas erradas. Mas precisamos entender que o pecado que afetou todas as dimensões da vida humana, infelizmente afetou também as relações familiares, e elas não estão isentas dos seus efeitos. O pecado que afetou todas as relações humanas não isenta a relação familiar dos seus efeitos. Eu não vou ser um bom marido se eu não estiver na presença de Deus. Minha esposa não será a boa esposa que ela é, cuidadora. Não vou nem falar, deixa quieto primeiro. Se eu não for pela presença de Deus, vocês não serão bons pais e boas mães se eu não for pela presença de Deus.
nós nunca seremos bons filhos se não for pela presença de Deus na nossa vida. O pecado, infelizmente, afetou também as relações familiares. Somente com a presença do restaurador, o redentor, as coisas poderão voltar a funcionar como deveriam. E como isso acontece? Você pode estar me perguntando, ou pelo menos deveria perguntar, como que se dá essa restauração? Ainda em Efésios, capítulo 5. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos ler todos juntos de novo? 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como então a gente pode trazer isso para a nossa família? Primeiro, devemos ser imitadores de Deus. E como seremos? Então, imitadores de Deus. Antes de responder, pergunta para você mesmo, na sua relação com a sua família, você tem sido imitador de Deus? Ou eu não vou responder, deixa que você pense, mas na sua relação com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, você tem sido imitador de Deus 24 horas por dia? Pergunta difícil de responder, né? Você olha no teu espelho e você vê o imitador de Deus? E a resposta está aqui ainda, versículo 2: andando em amor. Contudo, aqui tem um detalhe a ser percebido. Não é qualquer tipo de amor que se está falando aqui. Nesse mundo cheio de pecado, ele vai dizer que toda forma de amor é válida? Não, mentira. Mentira, pelo mesmo que mentiu lá para o casal original, continua mentindo. Não é o amor romântico. Não é o amor, ai que bonitinho. Não é esse amor que estamos falando aqui. Que amor é esse? Andai também em amor, como também Cristo nos amou. E como Cristo demonstrou esse amor? Ele entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício. Ele se entregou. Ele não buscou os seus próprios interesses. Ele se sacrificou. Falar de sacrifício para essa geração, falar de se entregar, de buscar o interesse do outro e não o meu, de viver a partir do outro, é totalmente o contrário do que esse mundo fala. Busca a sua felicidade, busca os seus interesses. O importante é você ser. Não é isso que o mundo fala? Não! O que ele está dizendo aqui? Versículo 2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor de Cristo, por nos amar, negou-se a si mesmo, se entregou como sacrifício a Deus. Amor é sacrifício. Amar é sobretudo renúncia. Falar então de renúncia para esse mundo, que crime inafiançável. Renúncia das minhas paixões, dos meus interesses,
da minha verdade, renúncia de mim mesmo, ou eu mesmo, eu não fiz a correção ortográfica, mas é renúncia. Amar é renunciar, é deixar a mim mesmo de lado. Você não casa para ser feliz, lendo engano. Você casa para cuidar, você casa pela felicidade do outro. Você não está buscando a sua felicidade, você não busca os seus interesses. É um abandono das minhas paixões, por isso eu não jogo futebol há séculos. É um abandono dos meus interesses, é um abandono da minha verdade, por isso que eu estou errado o tempo todo. Impressionante. Último sim, última vez que eu tive certo na minha vida foi aquele sim. Pá, daí eu tive errado todos os dias. Aí. Mas amar é renúncia, é se entregar. O exemplo de amor que ele está colocando aqui não é nada romântico, não é um dorama que nós estamos vivendo aqui, não, gente. É um amor de renúncia, de entrega, de sacrifício, de buscar o interesse e o bem-estar do outro. Então, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. E é isso que ele está falando. Essa é a restauração que nós precisamos. E finalmente chegamos ao texto que nós começamos, Efésios 5, a partir do 21. Lemos o 21 de novo. Sujeitai-vos uns aos no temor. Já no início, antes de falar a um ou outro membro da família, temos uma ordem geral. Sujeitai-vos uns aos outros. Falar em se sujeitar ao outro para essa geração perdida que quer sujeitar o outro a si, já é um crime. Olha aqui a tradução da NAA, Nova Almeida Atualizada. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Antes de ele falar para um ou outro membro da família, ou outro membro, pais, filhos, quem seja, ele dá uma ordem geral. Olha, sujeitem-se uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros, não é sujeitai os outros, é cada um se sujeitando ao outro no amor e temor de Cristo, sendo imitadores de Deus no amor de Cristo, que é sacrificial. Lembra da narrativa da queda que a gente acabou de falar? Adão se propôs a se sacrificar por sua esposa? Não, a primeira coisa que ele fez foi usar a esposa como escudo humano, foi ela. E eu estava quieto aqui no meu canto. Já viu criança quando você chega e tem uma coisa quebrada? Ó, fui eu, já estava assim. Exatamente o que ela vai fazer. E só a partir então dessa ordem geral de sujeitai-vos ou sujeite-se uns aos outros é que ele começa a falar aos membros individualmente da família, partindo pelo versículo 22. Mulheres, sejam submissas ao próprio marido, grifa, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Se você falar isso na Globo, eu estou preso na outra hora. Eu termino de falar, já saio algemado daqui. Parece ser uma afronta a essa sociedade eu falar isso. Sejam submissas, sujeite-se ao seu marido. O que me deixa mais triste às vezes é entender que na igreja as pessoas também começam a pensar assim. Essa submissão ou essa sujeição não é nenhum demérito, mas é um privilégio, algo comparado à sujeição da igreja ao próprio Cristo. Ele faz a comparação.
como Cristo é a cabeça da igreja. Ele vai comparar a relação da igreja com o próprio Jesus a essa relação matrimonial, e essa sujeição seria a própria sujeição da igreja a Cristo, é refletida no casamento, com a sujeição da esposa ao marido, aquele que se entregou em amor pela igreja. E é esse o padrão conjugal definido na santa palavra de Deus. As mulheres devem enxergar essa submissão ao marido como reflexo à submissão a Cristo. Difícil, né? Ver as irmãzinhas agora fechando, às vezes é pesado. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, meus irmãos queridos, varões valorosos do Senhor, não pensem que vocês estão isentos do sacrifício. É muito comum e muito fácil ver pessoas falando dessa primeira parte que a gente acabou de ler, e esquecendo o que vem depois. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo se purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem rúcula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membro do corpo. Lembra que tipo de amor nós estamos falando aqui? Não é romance, não é entregar flores, não é cuti-cuti. Isso tudo tem o seu valor. Mas o amor que estamos falando aqui é sacrifício, é se entregar, é se colocar na frente, é se pôr como escudo. A esposa precisa olhar para você e saber que você vai se jogar na frente de tudo que for, de arma de fogo. Ele morrerá por ela, como Cristo morreu pela igreja. Não ouvi amenzinho sequer, principalmente os homens, varões, valorosos, bravos. É muito fácil e muito bonito eu falar, mulheres, sujeitai-vos, sem eu me lembrar a quem ela deve se sujeitar, a homens de verdade, a imagem e semelhança de Cristo, que ela possa ver como Cristo, que ela possa entender. Vai acontecer o que acontecer, Ele estará na frente. Lembre-se, amar é sobretudo renúncia, renúncia das paixões, renúncia dos meus interesses, renúncia da minha vontade e muitas vezes renúncia de mim mesmo. Talvez renúncia da minha própria vida. Não estamos falando então de romance, não estamos falando de paixão, nem de nada meloso. Eu coloquei aqui, isso aqui não é um dorama. O amor que falamos é sacrificial. Amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sacrifique-se, esteja disposto a morrer na cruz, humilhado e castigado, se isso for necessário. É desse amor que estamos falando. O amor sacrificial. Veja, se é completamente diferente do que aconteceu com Adão. Ele estava muito disposto a sacrificar ela. Olha, foi ela que fez. Estou quietinho no meu canto. O problema é dela. Por isso a restauração só pode vir através de Cristo. Fazendo contraste com Adão, né? Perguntou Deus, quem fez saber que estava à luz? Comeste da árvore que ordenei não comer? Então ele disse, olha, a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e comeu, eu não fiz nada. Vê o contraste daquilo que estamos falando de amor sacrificial para isso que Adão vai fazer depois do pecado. Adão entregou a mulher tentando fugir da responsabilidade. O homem
restaurado em Cristo, e aqui temos homens restaurados em Cristo. Amém? Um homem restaurado em Cristo se entrega e assume a responsabilidade que sempre foi dele. Versículo 21. Ela passou. Eis, porque deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, a cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Irmãs, concordam que esse homem que a gente acabou de descrever é um sonho? É um sonho. É um sonho, é um sonho. Assim como uma mulher submissa, não rixosa, também é um sonho para muitos maridos. Porém, quando enxergamos a relação conjugal como reflexo da relação de Cristo com a sua igreja, tudo vai voltar ao seu lugar. Existe uma ordem estabelecida e deve ser restaurada. E será restaurada em Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém. Como? Volta lá no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor, ele é sacrificial para todos os lados. Eu não busco o meu interesse. O cristão não busca os seus interesses em lugar nenhum, muito menos na sua família. É o bem-estar do outro, é o cuidado com o outro, o zelo pelo outro, o carinho pelo outro. Eu abandono as minhas paixões, eu abandono os meus quereres, os meus interesses, muitas vezes a minha própria verdade, o meu bem-estar, a minha segurança. De novo, volta lá para Adão. Adão não quis abrir mão dos seus interesses, do seu bem-estar, da sua segurança, de estar bem com o pai, para dizer, não foi ela, eu não fiz nada. Pecado, o pecado desarmonizou a família, desarmonizou as relações humanas em todas as suas perspectivas. Contudo, a restauração vem com Jesus na sua vida. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, tudo na minha, na sua, na nossa vida vai ser restaurado em nome de Jesus. Tudo se coloca no lugar, tudo tem uma ordem pré-estabelecida, só a partir de Cristo tudo volta à ordem, e só na ordem funcionará. Lembra do exemplo da montagem do móvel, que você não obedeceu a ordem e aquela cadeira nunca ficou em pé, aquele armário nunca fechou a porta? Tudo tem uma ordem pré-estabelecida e só funcionará daquela forma. Mulheres, irmãs, vocês não se empoderam, como fala esse mundo, vocês se submetem em amor como a igreja a Cristo. Homens, vocês não oprimem nem se aproveitam, vocês se entregam e se sacrificam como homens de verdade restaurados em Cristo. Mulheres não falam em empoderamento, elas abrem mão de submissão em amor em Cristo. Homens não oprimem nem se aproveitam, eles se entregam, se precisar morrem como Cristo morreu. Esse é o nosso papel, esse é o padrão estabelecido por Cristo para a vida do seu povo. E é tão chocante para essa geração. É tão difícil, uma geração corrompida pelo pecado, por um mundo que busca seus próprios interesses, diz que você tem que buscar os seus próprios interesses naquele momento. Não! Amai com o amor de Cristo, o amor sacrificial. Lembra que eu falei que esses dois exemplos, tanto de homem como mulher, são sonhos
Mas quando isso acontece, não fica muito mais fácil? Se você tem um marido que se sacrifica, é muito mais fácil sujeitar a ele. Se a sua mulher for calma, suave, submissa, é muito mais fácil amá-la. Nós é que tornamos tudo difícil. Deus fez tudo muito correto. Nós é que cismamos de fazer errado. Graças a Deus que Ele é Deus que nos ama, nos permite corrigir a nossa rota em Cristo Jesus. Passa lá na frente para a gente terminar Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 18 e 19, que está lendo o versículo 23 e 24 de Colossenses. 18 e 19. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o... não para homens, ciente que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. A Cristo é que estáis servindo. Você está fazendo isso não para homens, não para que as pessoas vejam, mas para o próprio Cristo. Esposa, seja submissa ao próprio marido. Maridos, amais a esposa. Ah, mas eu sou submissa e meu marido não é nada disso que você falou. Eu acredito. Leva a maior fé. Isso não importa. Fazei como fazer para o próprio Cristo. Ah, mas eu sou o marido que se sacrifica, mas minha esposa, meu Deus do céu, eu tenho certeza que é verdade. E isso não importa. Fazei como estivesse fazendo para o próprio Cristo. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem estáis servindo. Se eu precisasse fazer alguma coisa para que Cristo me amasse, eu já estava queimando no inferno há anos. Se Ele não se importou, faça você. Seu marido não é nada disso que eu acabei de escrever, ele será. Em nome de Jesus. Sua esposa não é nada disso que eu acabei de escrever, ela será. Em nome de Jesus. Você é, não precisa me olhar com essa cara. Você também. Senão daqui a pouco, senão nem volto na semana que vem. Amém? O amor que nós estamos falando é um amor sacrificial. Quer que a sua família funcione? Amor sacrificial. E ele não é gostosinho. Ele não é alegrinho. Muitas vezes dói. Muitas vezes machuca. Mas é essa a ordem pré-estabelecida por Deus para a sua casa. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para terminarmos. A hora chegou. Estamos no horário. Tem mais algum recado? Deixa eu passar. Creio que não. Então, quero reforçar o convite. Semana que vem, Shockwave. Se você tiver jovem em casa, traga. Vai ser tão bom quanto foram os outros. Talvez não tenha expectativa melhor. Amém? Ah, é verdade. Vai ter cantina. Venham com fome. E eu espero, com fome e com dinheiro, espero que as irmãs tenham mais fé dessa vez. Eu também em 5 minutos. Amém. Vamos abençoar. A cantina vai ser revestida para a escola bíblica. Então venham, convide pessoas, estejam aqui na próxima semana. Amém? Amém. Vamos orar para terminar. Senhor Deus e Pai, graças a nós te damos por tudo que passamos aqui. Seja conosco, Senhor. Damos graças pela tua palavra. Pedimos abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa as nossas famílias. Nos faz entender, Senhor, o que é o amor sacrificial, Senhor, que precisamos demonstrar uns aos outros. Senhor, que possamos ser submissos uns aos outros, Senhor, que possamos amar como Cristo amou, em nome de Jesus. Amém. Que o
Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Vai em paz, em nome de Jesus. Amém.